Êxodo capítulo 20, hoje eu vou ler do verso 4 ao verso de número 6. Diz assim o texto: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, Salvador nosso, queremos nesta manhã do dia do Senhor, mais uma vez, exaltar, ó Pai, a Tua majestade, gratos porque em Jesus Cristo somos recebidos na Tua presença santa, podemos adorar, podemos cantar louvores, podemos nos dirigir em oração, na certeza de que o Senhor nos ouve, e podemos também estar certos de que quando a Tua palavra é aberta e pregada fielmente, o Senhor também fala diretamente à igreja. Nesta expectativa, estamos aqui nesta manhã, ó Deus, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós falamos em adoração, muitos dentro do evangelicalismo são muito rápidos em dizer o seguinte: olha, Deus não está muito preocupado com a forma da adoração, Deus olha para o coração do adorador, Deus olha para a sinceridade daqueles que se achegam diante dele, e é isso que é importante diante de Deus. Quando você ouve uma declaração assim, em princípio, ela parece até estar acertada. Nós costumamos dizer que Deus de fato não se preocupa somente com a questão exterior, mas que Ele se preocupa com os motivos do coração. Mas é preciso olhar para a Escritura e perceber se as coisas são de fato do jeito que esta declaração afirma, que Deus só está preocupado com o coração. E o texto de hoje, ele nos ajuda nisso. Na semana passada, você viu que no primeiro mandamento, o Senhor ensinou o povo a quem adorar. O Senhor se apresentou no prefácio dos mandamentos como aquele que havia libertado um povo do cativeiro, para que este povo pudesse agora estar em sua presença. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E depois de lembrar isso ao povo, ele então diz: não terás outros deuses diante de mim. E como nós vimos, o povo estava bastante acostumado com a adoração a falsos deuses. No Egito havia muitos deuses distintos, muitos deles foram inclusive confrontados pelo Senhor por ocasião das 10 pragas. Cada uma das pragas era Deus colocando ou jogando, lançando por terra um falso deus do Egito. Deus mostra quem deve ser adorado, o único Deus santo e verdadeiro. E agora no segundo mandamento ele vai além, e ele vai determinar como o povo deveria adorar. Qual era a forma, qual era a maneira de o povo se colocar diante de Deus? Como eu disse, no Egito o povo teve conhecimento de vários falsos deuses, que eram representados por imagens de escultura. Então esse povo recém-libertado estava bastante acostumado com um culto visual, com um culto cheio de imagens, com um culto cheio de muita pompa. E com o segundo mandamento, o Senhor vai então corrigir a percepção do povo quanto à adoração. Quais são os ensinos deste primeiro mandamento? O primeiro ensino que está aqui bem claro no mandamento é que toda e qualquer representação da divindade é proibida pelo Senhor. De novo, toda
e qualquer representação da divindade é proibida pelo Senhor. Veja de novo o verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que Deus está diretamente proibindo aqui ao povo, sem rodeios, é a confecção de imagens de falsos deuses, como o povo estava acostumado a fazer no Egito. Mas não só isso, o mandamento vai um pouco além. Ele não proíbe simplesmente a confecção de falsos deuses. O mandamento também proíbe representar o Deus verdadeiro de forma visível. Não basta simplesmente não fazer imagens de falsos deuses, de deuses que não existem e que são fruto da imaginação humana. Não é permitido fazer qualquer tipo de imagem que vise representar o Deus verdadeiro, até porque esse Deus é invisível. Não se tem uma imagem desse Deus, não se sabe como ele é. Portanto, qualquer imagem que intentasse representar esse Deus seria fruto da imaginação do homem, seria fruto da percepção daquilo que o coração do homem estava então ansiando. E isso vai ficar ainda mais claro, por exemplo, quando você lê o livro de Deuteronômio. Abra lá o livro de Deuteronômio no capítulo 4, e aqui Moisés vai chamar o povo à obediência. Ele começa aí no versículo 1 dizendo assim: agora pois, Israel, ouve os estatutos, juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E aqui você tem um princípio interessante: você não pode acrescentar naquilo que Deus disse, você não pode diminuir daquilo que Deus disse. O que Deus disse é o que está estabelecido, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora preste atenção no verso 3: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês são de fato testemunhas oculares das ações de Deus. Deus havia julgado um povo, e vocês viram, vocês perceberam, os seus sentidos estavam bem despertos para entender e para ver aquilo que estava acontecendo. Então as ações de Deus na história estavam sendo contempladas, estavam sendo vistas pelo povo. Agora pule lá para o verso 10: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Mais uma vez, Moisés está lembrando que este povo se aproximou do monte, e agora os sentidos deste povo estavam aguçados. Eles ouviam e eles podiam ver o monte ardendo em chamas, eles podiam ver toda a movimentação, tudo aquilo que acontecia. Então veja, a segunda vez que Moisés está falando a respeito disso. Primeiro, os olhos de vocês viram o juízo de Deus sobre aqueles homens, os olhos de vocês viram como estava todo o monte. Mas não para por aí, continue. Então o Senhor
vos falou do meio do fogo. Atente bem agora esse trecho. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Por que um Deus que está mostrando todas as suas obras, todas as suas maravilhas, Ele está mostrando o seu juízo, Ele está mostrando o que está acontecendo com o monte, preparado para receber o povo que vai ouvir a sua lei, agora frisa de modo bem categórico, dizendo: vocês me ouviram, mas vocês não viram aparência alguma. Continue. Então vos anunciou Ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, de novo, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Por que Deus não mostrou a sua aparência? Não permitiu que o povo pudesse contemplar um pouco daquilo que é o Senhor? Além da razão óbvia de que Deus é Espírito, mas Ele poderia ter aparecido ali como em outros momentos, certo? Veja a razão: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que vos há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Não é interessante isso? Deus está mostrando todas as suas obras, Deus fala ao povo, logo o povo está ouvindo, ele sabe que o Senhor ali está, mas eles não veem aparência alguma, para não cair na tentação de representar mesmo o Deus verdadeiro e corromper o seu coração. Então a proibição do mandamento é em fazer imagens de falsos deuses, ou em qualquer tentativa de fazer a imagem do Deus verdadeiro. O segundo mandamento implica que não há lugar para a imaginação no culto ao Senhor. Nós fazemos aquilo que o Senhor Deus estabeleceu. E talvez algumas pessoas digam assim: mas pastor, como é que esse mandamento está dizendo da forma da adoração, se a única coisa de que trata o mandamento é a questão das imagens de escultura, e no culto que vai ser prescrito pelo Senhor mais à frente, tem tantos outros detalhes. Eu queria chamar a sua atenção para a pergunta 108 do nosso catecismo, e a forma como os nossos pais interpretaram quais são os deveres exigidos no segundo mandamento. E então o catecismo traz assim: os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração, as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manifestação, o jejum religioso.
Então perceba que o que eles estão mostrando aqui é, no culto, a forma está estabelecida por Deus. Aqui em Êxodo, Deus já disse: eu sou o único Deus. Quando vocês se ajuntarem para me adorar, não me adorem segundo a imaginação de vocês, mas Deus vai prescrever a forma com detalhes mais à frente. Ele não vai deixar a cargo do que o homem acha que deve ser. Tudo bem, a única coisa que a gente não pode fazer é imagem de escultura. Se não fizermos então imagem de escultura, nós podemos fazer o que bem entendermos. Não, Deus vai dizer o que deve ser feito, e quando Deus não diz o que deve ser feito, o povo não deveria inventar segundo a sua imaginação. Esse é o princípio que está estabelecido aqui. É por isso que, por mais que o mandamento esteja tratando apenas nesse momento da questão de representação visível de Deus, isso se aplica a todo culto que é prescrito pelo Senhor. É assim que nós reformados entendemos o culto. O culto é prescrito. Isso significa que as únicas coisas que têm lugar dentro da adoração são aquelas que o Senhor estabeleceu. Aquelas que o Senhor proibiu não deve passar nem perto. E quando Deus não fala nada, nós não imaginamos, nós não inventamos, nós não queremos ser melhores do que o próprio Senhor. Esse é o princípio bem claro. Aqui, Deus prescreve ao povo a forma como ele quer ser adorado. Agora, curiosamente, enquanto Moisés está no Sinai, recebendo do Senhor a sua lei, veja o que está acontecendo com o povo lá no capítulo de número 32. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos que lhe terá sucedido. O povo está perdido porque o grande líder, aquele que foi o instrumento de Deus para retirar o povo do cativeiro, está sumido. Onde é que está esse homem? O que aconteceu com ele? Nós não vemos, mas Moisés, nós precisamos ver alguma coisa. Faça para nós algo para que vejamos. Faça deuses que vão adiante de nós. Então Arão vai dizer: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas das argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então está estabelecido aqui o culto pagão. E de novo alguém pode olhar para o texto e dizer: mas está vendo, pastor, o problema aí foram deuses falsos. Não tem a ver com a representação do Deus verdadeiro. Então você continua o texto. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa a Yahvé, ao Senhor. De fato, o povo estabeleceu outros deuses e falsos deuses, um bezerro de ouro, mas Arão está dizendo: nós vamos cultuar Yahvé. Por meio desse bezerro nós veremos Yahvé e faremos festa para Yahvé. Então você vê que a distorção foi grande, e o povo está lá no monte, e Deus dizendo: eu não quero que se faça imagem de esculturas, para que o coração não se corrompa. Mas o povo quer ver, e a consequência é Deus se irando com esse povo e punindo esse povo a partir do verso 7. O uso de imagens, mesmo numa pretensa adoração a Deus, serviria para desviar o coração do povo,
tiraria o Senhor do centro e colocaria o homem. Por isso, um segundo ensinamento do mandamento é o seguinte: a adoração de imagens é proibida. Veja como eu dividi as duas coisas. Primeiro, é proibido fazer. Também é proibido adorar. São dois comandos bem distintos. Porque tem muita gente que interpreta esse texto dizendo: não, o que é proibido é fazer imagem para adorar. Não, verso 4, volte lá em Êxodo, diz: você não vai fazer. No verso 5 é que ele vai dizer: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não faça, não adore, eu sou o Senhor. E lá em Deuteronômio ele vai dizer: vocês ouviram a minha voz, vocês não viram aparência alguma. Além de não poder fazer a representação da divindade, representação alguma, meus irmãos, o Senhor proíbe a adoração. E é interessante, não poderia ser de forma diferente. Porque se de fato alguém faz uma representação de Deus, bom, como o Pai ninguém viu, não se representa ao Pai. Mas pense na pessoa do Filho. Alguns vão dizer assim: Jesus se fez carne, eu sei que ele era um homem. Sabemos, todos sabemos, está na Escritura. As perguntas que devem ser feitas são: primeiro, se você imaginar como era Jesus, você acha que num grupo como o nosso aqui, se cada um imaginasse como Jesus era, nós teríamos uma mesma imagem representada? Esse é o primeiro problema. Não temos. É por isso que no decorrer da história você tem tantas figuras de Jesus diferentes. Jesus já foi cabeludo, ao que tudo indica, na série nova aí Jesus não é tão cabeludo. Eu vi uma imagem na internet. Ele já teve olho claro, ele já teve olho escuro. Ele vai sendo visto, ou ele vai sendo formado de acordo com a imaginação de quem quer estabelecer a Cristo. Mas vamos só supor isso, que fosse possível que todos aqui, ao imaginar como é Jesus, homem encarnado, chegasse na mesma imagem e estabelecesse aqui uma imagem de escultura tal qual é Jesus. Poderíamos nos dobrar diante da imagem? Não, isso é quebra do mandamento. Fazer você pode, você não pode adorar. Mas como é que você representa Deus e não se prostra diante dele? Porque é impossível você representar a Deus e não se dobrar diante dele. Não, mas se dobrar diante de imagem é pecado. É pecado porque as duas coisas estão proibidas aqui. E então outros vão dizer assim: não, mas quando nós representamos a Jesus, nós não estamos representando a sua divindade, nós estamos representando apenas a sua humanidade. Então você é um herege. Porque todo mundo que na história da igreja tentou separar a divindade e a humanidade de Jesus cometeu heresia. Isso foi condenado nos concílios como heresia. Então aqueles que tentam representar visualmente a Jesus vão cair em algum pecado, ou no pecado de fabricar um falso Deus, não, mas não é Deus, então no pecado de dividir as naturezas do Redentor. E nós não brincamos de escolher qual pecado que nós queremos quebrar. Há razões para não haver uma imagem sequer do Senhor Jesus Cristo. Você tem bustos de imperadores, mas você não tem nada a respeito de Jesus. O máximo que alguém diz que tem de Jesus
é o romanismo, que fala do santo sudário. Mas nós não cremos no santo sudário, que é pretensamente o pano, o tecido que estava em cima do corpo de Jesus e que ficou ali gravado com as marcas do seu rosto e do seu corpo. Mas a questão é tão terrível que um respeitado teólogo reformado, para tentar defender o uso de imagens de Cristo, vai dizer o seguinte: se um dia o sudário de Turim se provar algo verdadeiro, nós temos ali então uma imagem de Jesus. Isso é uma besteira. Deus não deixou imagens de Cristo, porque é Cristo nós vemos pela fé. A única representação que a Escritura nos deixou e nos permitiu do Senhor Jesus Cristo, nós veremos nessa noite, no pão e no vinho. Essa é a encenação bíblica. E isso é importante porque nós estamos exatamente na época em que as pessoas estão fazendo cantatas com várias representações de Jesus, e coloca lá um bebezinho para representar Jesus. Eu já vi até bebezinhas, meninas, representando Jesus. Por que esse anseio em ver? Se o próprio Jesus diz que bem-aventurados são os que não viram e creram. Quer dizer que você não quer ser um bem-aventurado? Porque, meus irmãos, se a ceia do Senhor, que dominicalmente nós vemos, não serve para representar Cristo, nada mais serve. Agora, se alguém representa e diz, aqui está Cristo, é imperativo se dobrar diante dele. Porque você não pode representar o glorioso Deus sem se dobrar perante a sua majestade. Mas a igreja começa a fazer concessões, e essas coisas começam a entrar de forma sorrateira, de forma que quando nós falamos nisso hoje, o pessoal fala assim, mas isso é muito fundamentalista, pastor. Não, isso é bíblico. Se você quiser dar o nome de fundamentalismo, aquilo que a Escritura diz, ok, então isso é fundamentalismo. Mas se você quiser dar um nome correto, isso é bíblico, isso é obediência ao que o Senhor Deus disse. Há uma série nova, Chosen. Eu não tenho ideia, porque eu não vi. Alguns falaram, eu estou vendo pastores presbiterianos recomendando que os crentes assistam. E isso me deixa assim meio perplexo, porque como é que pastores presbiterianos que subscreveram na sua ordenação a Confissão de Fé de Westminster estão dizendo aos seus crentes para irem assistir um seriado que pretensamente está retratando a Cristo? Qualquer representação de Cristo que você vir na TV, eu vou te dar aquela máxima antiga que as pessoas falam no cinema. Vou falar baixinho para você: o livro é melhor. Não é assim que o pessoal diz? O pessoal lê um livro, vai para o cinema e sai frustrado. O livro é melhor. O livro é melhor. Aqui você vê Cristo glorioso, do jeito que Ele quis se revelar, e nós deveríamos nos contentar com isso, em vez de aguçar o nosso coração. Eu vi em um comentário esses dias alguém dizendo assim: será que assistir o seriado substitui a minha devocional? Não se esqueça que qualquer representação, qualquer adaptação vai além do que a Escritura diz. Eles precisam preencher com mais detalhes. E daqui a pouco você está crendo em um monte de coisa que não está na Escritura, que não está nos Evangelhos, porque você quer matar a sua curiosidade.
Quando a Bíblia diz é pecado, e ponto final. Se eu não me engano foi o Tinho que contou isso para mim. Se não foi, depois ele me fala. De uma imagem de Jesus na revista de escola dominical, que as crianças deveriam pintar e depois tinha um pontilhado para recortar, para fazer um quebra-cabeça. E alguém, acho que a sobrinha dele, falou assim: eu não posso fazer isso, eu não posso cortar Jesus. Aí como é que você explica à criança que aquele ali não é Jesus? Não é Jesus, por que falaram que é e que era para eu pintar Jesus? É ou não é? O que você está imprimindo no coração dos seus filhos? E aqui então eu vou falar como um ex-romanista. Foi muito difícil me desvencilhar do Jesus lourinho de olho azul, quando eu me converti. Porque desde pequeno, para mim era muito comum. E quando eu fechava o olho para rezar, eu via o Jesus lourinho de olho azul. E adivinhe, quando eu me tornei cristão, protestante, presbiteriano, todas as vezes que eu fechava o olho para orar, quem que vinha me visitar? O Jesusinho lá de olho azul, cabeludinho. Não crie problemas para os seus filhos. É por isso que a nossa confissão de fé, nosso catecismo diz que nós não podemos sequer tentar imaginar como era Jesus. E um amigo meu que eu respeito muito, mas que eu discordo profundamente, disse: Milton, é impossível você não imaginar. Então tem duas coisas aí. Você está dizendo que como é impossível não imaginar, a gente tem que botar no papel. É isso mesmo. Não basta pecar aqui, tem que pecar aqui. Leve essa lógica para o outro pecado que Jesus condenou aqui. Todo homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Pô, mas eu olhei uma mulher bonita, é impossível não olhar. Então vai lá e adultere. É isso mesmo que você está dizendo? Aí ele: falei, agora deixa eu admitir a sua tese. Vamos supor que seja de fato impossível imaginar. Isso prova que Deus se agrada de nós imaginarmos a Cristo? Ou isso só prova o ponto que a nossa confissão de fé diz: após o pecado, nenhum homem tem condição de cumprir perfeitamente os mandamentos. E então nós olhamos para Cristo e damos graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a salvação é porque Ele cumpriu perfeitamente. Mas eu acho que você está errado. Eu falei, então tá bom, eu vou continuar do meu jeito aqui, pensando da minha forma e do jeito que a confissão de fé ensina, e do jeito que eu entendo que a Escritura está colocando. Porque Deus não está dizendo: não farás para ti imagem de escultura, exceto quando meu filho se fizer carne. Aí está liberado. Deus está proibindo enfaticamente. Ele está mostrando a forma. E como eu disse, isso vai se desdobrar nos outros mandamentos. Deus vai dar todas as leis cerimoniais a partir dessa premissa: vocês fazem o que eu ordeno, vocês não fazem o que eu não estou ordenando. Aqui está a premissa. Mas depois do ensino de como você tem uma promessa para a obediência e uma maldição para a desobediência. Porque perceba como que termina o texto: não as adorarás nem lhe darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus ciumento, a ideia, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, depois que Deus se afirma zeloso, Ele fala: olha, como eu sou zeloso, há consequências, tanto para a obediência quanto para a desobediência.
O que significa visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Se a Escritura diz que filhos não pagam pelos pecados dos pais. O texto está ensinando que existe a tal da maldição hereditária? Não, não é isso que o texto está ensinando. A questão é bem simples aqui. Perceba os números e a discrepância dos números. Primeiro ele diz: eu sou um Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem, mas eu faço misericórdia até 1000. Você não consegue nem colocar de um lado e de outro. Vamos pensar em gerações aí grandes, 100 anos, nós não temos mais. Mas se a gente pensasse em gerações de 100 anos, você teria 400, 1000. Certo? É uma discrepância grande. O que Deus está mostrando aqui é que a forma como os pais lidam com o Senhor na sua adoração influencia diretamente os seus filhos que os imitarão. Então, se você tem um pai não crente, que não obedece ao Senhor, que não vai à igreja, que não ora, que diz que Deus não existe, e existe um filho crescendo junto desse pai, provavelmente este filho crescerá não orando, não indo à igreja e dizendo que Deus não existe. Ele está sendo discipulado pelo pai. E o filho desse filho, a mesma coisa, e o filho desse filho, a mesma coisa, até que Deus quebre isso e restaure o coração de alguém nessa geração. A misericórdia de Deus. E Deus salva pecadores, trazendo aqueles que estão lá fora do pacto para dentro do pacto. E uma vez dentro do pacto, a promessa de Deus: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem o meu nome, porque o comum é que pais crentes tenham filhos crentes, que têm filhos crentes e que têm filhos crentes. E pode existir desvio? Pode, e existe, nós sabemos. Mas ele está falando aqui daquilo que é uma regra geral. Você educa o seu filho na fé, você cumpre aquilo que Deus ordena a você, e Deus, em sua soberania, salva o seu filho. E se ele não quiser salvar, é a soberania de Deus. Mas faça a sua parte, instrua os seus filhos. O que Deus está mostrando é que a forma como os pais adoram influencia os seus filhos. Isso aqui é um exemplo muito claro disso. Não precisa ser nem na questão de como adorar, mas também influencia. Pegue um filho de um crente tradicional, presbiteriano, batista, as igrejas mais tradicionais. E você vai ver que quando os meninos vão lá na frente, eles são meio tímidos, acanhados. Eles falam, às vezes bota o rosto para baixo. Pequenininhos eu estou falando, depois melhora. Você pega o filho desses cristãos mais pentecostais e neopentecostais, desde pequenininho, os meninos pegam o microfone e dão um show lá na frente. Sabe que negócio é esse? É imitação, é simples imitação. Eles imitam o que eles estão vendo. Você acha que a forma de adorar a Deus não vai influenciar o seu filho? É lógico que vai. E Deus está então falando que há bênção e maldição para os obedientes e para os desobedientes. Uma bela aplicação do que Deus está dizendo aqui é vista lá no Salmo 115. Porque no Salmo 115, depois de descrever os ídolos, a maldição é: torne-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Mas o Salmo diz que sobre aqueles que temem o Senhor e amam o Senhor, é que eles bendirão ao Senhor desde agora e para sempre. O Salmo 115 traz então uma aplicação interessante a respeito disso. Meus irmãos, o ensino dos preceitos do Senhor aos filhos está implícito aqui no segundo mandamento.
E quando você ensina com palavras e não com imagens. Pastor, mas as crianças aprendem melhor só com imagens. Quem disse? A ciência aí, ok. Fique com o que Deus diz. Eu garanto que o Senhor Deus sabe mais do que a ciência. E quando ele fala aos pais em Deuteronômio, ele diz: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então não pode imagem nenhuma. Não pode. Você não conseguir só com a escritura, pode, não há problema. Mas há na representação da divindade. Então exclua. Deixe as representações da divindade. Desenhe Jonas lá com a baleia ou com o grande peixe. Desenhe lá Davi e Golias. Não há proibições para isso. Há proibições em representar as pessoas da Trindade. Então, nesse caso, você não negocia. Nesse caso você cumpre. Você coloca em prática. Você crê que o Deus que diz que vai abençoar os seus filhos, vai cumprir a sua promessa, mas você faz a sua parte. O mandamento é bem claro: não faça imagens, não se dobre diante de imagens. Há bênçãos e maldições para quem obedece e desobedece. Como nós não costumamos às vezes deixar as ordens de Deus de lado, pastor, mas as cantatas, geralmente Natal e Páscoa, não são um ótimo instrumento de evangelização? Eu acho que não, porque não tem ninguém fazendo isso em Atos. Se fosse uma ideia tão boa assim, eu acho que Deus não deixaria passar. Você acha que Deus deixaria passar uma ideia tão boa, extraordinária assim? Havia já espetáculos no primeiro século. O povo estava acostumado com espetáculos. Biblicamente, a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de Cristo. E aqueles que são salvos por meio da pregação da palavra de Cristo se ajuntam àqueles que adoram o Redentor com o segundo mandamento. Deus está dizendo: não invente uma forma de adorar. Eu dito a forma da adoração. Não pode haver invenção, não pode haver representação visível. Jesus reafirmou esse princípio. Sabe aquele pessoal que diz assim: Deus não se importa com a forma, Deus se importa com o coração. Pois Jesus disse que Deus se importa com as duas coisas. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e em verdade, de acordo com a verdade. E a verdade está estabelecida na Escritura, na palavra de Deus. Ela não está na sua mente, ela não está na sua imaginação, ela está na forma como Deus prescreveu. Quanto a nós, precisamos nos contentar com a representação autorizada. Dê uma olhada em Colossenses, capítulo 1. Verso 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele
foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este que é a imagem invisível, é aquele que disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, derramado por vós. Está aí a representação. Quantas outras formas, a nossa confissão de fé diz: um modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. O culto a Deus, outrora cheio de pompa, mas uma pompa estabelecida pelo próprio Deus, como sombras que apontavam para Cristo, no Novo Testamento se torna bastante simples. E como eu costumo citar aqui, o pastor Paipa, ele tem uma expressão que eu gosto demais. Ele diz que o culto a Deus, ele é portátil. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de uma Bíblia, crentes, água, pão e vinho. Só. Você não precisa de um lugar como esse. Você não precisa de microfone. Você não precisa de ar-condicionado. Você precisa de crentes, de pregação, de sacramentos. É simples, para que todo o povo de Deus o adore em espírito e em verdade. Que nos contentemos com isso, para a glória do Senhor. Vamos orar.